Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma aula de Filosofia do Direito para Exame de Ordem para a OAB. Meu nome é Dalton Oliveira e vamos falar hoje das relações entre direito e moral. Eu gostaria da máxima atenção de vocês para esse tópico, porque a relação entre direito e moral, além de ser uma das mais estudadas na própria academia, quer dizer, no mestrado e doutorado em filosofia do direito, é um dos pontos mais cobrados no exame de ordem. Não só no exame de ordem, também em concursos públicos. Então, a ideia dessa aula é fornecer um instrumental teórico e, de alguma maneira, bastante didática, para que você possa aí enfrentar o seu exame com a maior tranquilidade. Então, vamos lá. Como podemos definir, então, estas relações entre direito e moral? Lembrem-se que da nossa primeira aula, em que nós definimos como campos de uma filosofia prática da ética o direito, a moral e o decoro, e também relações entre direito e moral. Então, vamos lá. Para nós podermos fazer relações, é preciso diferenciar um e outro campo de estudo. Então, vamos lá. Eu gostaria aqui, na realidade, de mostrar a relação entre direito e moral proposta por dois grandes pensadores. Uma teoria bastante clássica sobre essa relação é a teoria de Georg Jelinek, é a teoria do mínimo ético. Que teoria é essa? É como se o direito fosse um campo concêntrico dentro da moral. Ou seja, na realidade, o direito regula parte da moral, mas está sempre dentro dele. Então, perceba no gráfico. Nós temos um campo exterior bastante extenso que constitui a moral. Dentro dele existe um direito regulando esta moral. Então é como se o direito regulasse mais ou menos atividades morais. Vamos ver um exemplo de como isso pode acontecer. Nós já falamos de um determinado exemplo em aulas passadas, que é a questão do adultério. O adultério, que é a infidelidade conjugal, é claramente rechaçada, condenada de um ponto de vista moral. Agora, será que esta hipótese de condenação moral também deveria ser uma hipótese de condenação do direito? Bom, o Código Penal de 1940 achou por bem criminalizar a prática do adultério. Era crime. Mas com o passar do tempo, a sociedade passou a não considerar tão grave o adultério a ponto de se tornar crime. Até a ponto que a própria jurisprudência tornou esta prática não mais digna de ser apenada. Culminou, então, com a retirada desta prática como crime em 2005, ou seja, adultério não é mais crime. Perceba que, nesse ponto de vista, o direito, de alguma maneira, reduz o seu campo de atuação. Ou seja, o adultério, embora condenado moralmente, o direito não mais se preocupa com isso. Por outro lado, perceba, existem outras práticas que não eram, embora condenadas moralmente, não eram objeto do direito. E hoje passam a ser. Um exemplo disso é a corrupção política. A corrupção política sempre foi condenada do ponto de vista moral, mas a sociedade nem sempre pensou que isso poderia ser responsabilidade de maneira correta. Por isso, nós tivemos vários instrumentos recentemente no nosso direito que se preocuparam em combater a corrupção política. E a corrupção
no âmbito da administração pública. Então, nós tivemos, no começo da década de 90 do século passado, a lei de improbidade administrativa. Ou seja, nós criamos dispositivos para punirmos melhor os agentes políticos e os agentes administrativos. Ou seja, hoje existem previsões muito mais rigorosas em relação aos agentes públicos. Mais recentemente ainda, em 2010, foi elaborada a lei da ficha limpa, ou seja, agentes públicos que fossem condenados por conta de práticas não consideradas honestas, ou seja, práticas que não eram ilibadas, não eram honestas do ponto de vista público e sofressem condenação em segunda instância, não teriam seu registro de candidatura deferidos. Ou seja, aqueles indivíduos que de alguma maneira foi condenado na esfera penal, na esfera administrativa ou em outras esferas, não poderiam ser candidatos a um cargo público. Esta preocupação recente em condenar, em aplicar maiores rigores, maiores sanções à corrupção política, foi uma espécie de expansão do direito em relação à moral. Ok? Perceba que o direito é variável em relação à moral. Ele pode expandir ou ele pode diminuir o seu campo de atuação, ou ele diminui em relação a uma prática, ou ele fica mais rigoroso em relação a outra prática. Perceba que, nesse caso, o direito acompanha a sociedade na medida em que a sociedade se torna mais liberal em termos de costumes, em termos de sexualidade, e se torna mais rigorosa em relação ao que se espera de uma moral pública. Ao lado desta relação, desta teoria do mínimo ético, existe uma outra teoria proposta por Miguel Reale, que nós vamos chamar de teoria da amoralidade parcial do direito. O que Miguel Reale queria dizer com isso? Siga o outro gráfico. Nós temos aí um campo que constitui o direito. Nós temos aí um outro campo que constituiria a moral. Ou seja, nós temos não círculos concêntricos, mas círculos secantes, em que há uma intersecção entre direito e moral. Mas aqui, nem todo direito faz parte da moral e nem toda a moral faz parte do direito. E essa intersecção, esse campo comum entre direito e moral, ele pode ser maior ou menor, dependendo da relação que a sociedade queira dar a essa relação. Para concluir, nós podemos dizer que para Jelinek, o direito faz parte da moral, enquanto que para Miguel Reale, há campos do direito que não se regulam pela moral. Um exemplo que Miguel Reale dá é o exemplo das normas de trânsito. Perceba, quando nós temos, segundo Miguel Reale, um semáforo ou uma placa de trânsito, isso não tem uma valoração moral, não há qualquer juízo de valor, mas um simples convívio, uma simples regulação do trânsito entre as pessoas. Ok? Esses dois elementos teóricos, ou seja, a apresentação dessas duas teorias, se torna importante para o aluno aí facilmente matar uma questão no seu exame. Mas outros elementos são importantes para você aí que está estudando a relação entre direito e moral, se dá na distinção entre estes dois campos. Vamos lá. Como eu posso distinguir o direito da moral? Vamos lá. Primeiramente, nós podemos dizer que o direito ele é dotado de heteronomia, ou seja, o direito é heterônomo. O que é hétero? Hétero é outro. Outro elabora a norma. Ou seja, quando uma pessoa ela é heterossexual, ela ama
ou gosta de uma pessoa do outro sexo. Homo, por outro lado, significa igual, o mesmo sexo. Quando eu digo que o direito ele é heterônomo, ele é constituído de heteronomia, significa que o indivíduo vai respeitar uma norma elaborada por outro. No direito, você não respeita uma norma porque você escolheu. Você respeita a norma porque outro lhe impôs. Exemplo disso, o pagamento de imposto. Veja, o próprio nome diz imposto. Alguém lhe impôs esta obrigação. Não conheço ninguém que vá, feliz da vida, pagar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, no começo do ano. Você tem um determinado carro, você não vejo a hora de pagar o IPVA em janeiro, começo do ano. Nem pagar o IPTU da sua casa, nem pagar imposto de renda. Você só o paga porque você é obrigado a fazer. Porque outro elaborou essa norma e não você. Diferentemente, a moral ela é dotada de autonomia. O próprio indivíduo escolhe o que é certo. Perceba, as normas morais elas são fabricadas pela própria sociedade. Isso não há dúvida. Mas o indivíduo, de alguma maneira, ele vai se filiar àquele pensamento de maneira individual. Ele vai escolher aquilo que é certo ou errado. Então, dependendo de algumas situações, o indivíduo ele vai achar ou vai escolher o que é moralmente aceito ele fazer por si. Então, a moral ela é autônoma. Auto significa próprio, ou seja, o indivíduo ele tem autonomia para escolher aquilo que é certo. Uma outra diferença é a coercibilidade. O direito pode exigir e coagir a prática do ato. Quando nós dizemos que o direito ele é coercível, na realidade estamos falando que alguém pode exigir e coagir a prática. Ou seja, o indivíduo ele deve um determinado imposto, ele deve uma determinada quantia a outrem. Caso ele não pague, o Estado pode coagi-lo a pagar, seja por uma penhora, seja por uma apreensão de bens, seja por algum meio executivo que o Estado detém para forçar aquele indivíduo a entregar uma quantia ao seu credor. Por outro lado, a moral ela é incoercível. Não há possibilidade de coação. Dentro de um campo moral ou puramente moral, ninguém pode obrigar o indivíduo a achar, a fazê-lo pensar que aquilo é correto. Eu posso, no máximo, lhe dar a ideia de que aquilo seja correto. Mas se ele não aceitar aquilo como correto, não posso coagi-lo a pensar ou a fazer que aquilo que seja correto. Então, perceba, a norma legal, a norma jurídica é uma norma coercível. Uma norma moral não é coercível. Alguns exemplos. Por exemplo, o indivíduo ele tem um mandamento moral de fazer uma determinada coisa. Algumas religiões dizem que o indivíduo ele deve casar virgem. Supomos que ele não case virgem. Ele desrespeite esta orientação, esta norma de determinada religião. Pode haver consequências dentro daquela denominação religiosa, mas praticamente não haverá coação para que ele faça diferente, ok? Uma terceira diferença é a bilateralidade, ou seja, o direito se dá numa relação entre duas ou mais pessoas, diferente da moral. A moral, eu posso dizer que ela é unilateral. Por quê? O ato se processa internamente no indivíduo. Por mais que a moral considere o outro na sua concepção, na realidade é o indivíduo que unilateralmente vai tomar aquela decisão moral daquilo que acha correto. Por fim, podemos dizer que o direito ele é atributivo, ou seja, existe um valor objetivo para o ato praticado.
No direito, por exemplo, se eu pego um táxi na rua, há uma valoração. A corrida vai dar 30, 40, 50 reais, 100 reais. Eu consigo valorar aquele serviço, aquela corrida de táxi. Por outro lado, na moral, eu não tenho uma atributividade, ou seja, a moral ela é não atributiva, porque não é possível fazer uma valoração objetiva do juízo moral. Por exemplo, se você pede dinheiro emprestado para o seu irmão, ele não lhe empresta, o não empréstimo não há valor. Quando alguém é morto na sua família, um homicídio, não tem como valorar esta perda em sua família. O que eu posso é definir um valor pecuniário, mas não é possível valorar moralmente este dano. Ok? Ficamos por aqui. Peço que vocês compartilhem essa aula se vocês tiverem gostado com seus amigos nas redes sociais. Fico à disposição no meu site, daltonoliveira.com.br. Gratidão e até a próxima aula que os convido para assistir.